sambar? Tu come arroz e feijão todo santo dia? Tu chega atrasado nos encontros? Pois é isso que os gringos acham do Brasil. Hoje nós vamos falar sobre 9 coisas que os gringos acham sobre nós brasileiros, ok? Ok. Sabendo dessa informação, nós vamos começar pela primeira. A primeira delas, gente, eu confesso que é verdade, dá uma vergonha. Na verdade, eu acho que todas aqui da minha listinha são reais, tá? Eu acho que eles acham isso e é verdade, sabe? Mas a gente podia tentar mudar. Eu acho que a gente podia segurar um na mão do outro e falar: vamos tentar mudar, porque tá feia a situação. Ó, primeiro, a gente sempre chega atrasado. Essa é a primeira coisa que os gringos acham. Eles acham um absurdo nós aqui no Brasil eles marcarem alguma coisa e a gente se atrasar. Eles marcarem alguma coisa e a gente se atrasar. Tanto é que tu pode parar pra ver. Se tu marcar uma festa pra 7 horas, é porque na tua cabeça essa festa vai começar às 9. Então tu já manda o convite às 7 pro povo começar a chegar às 9. É um outro que destoa nesse meio aí, que chega às 7 horas realmente, que é muito raro. Geralmente a tia Zezé, o tio João, que não tem muita coisa pra fazer, aí chega no horário. Mas o restante do pessoal normal, né, que não é normal, chega geralmente 2, 3 horas de atraso. A gente acha lindo, maravilhoso. Só que os gringos não. Eles acham isso assim tenebroso. Como assim? Se eu marco 7 horas, é 7 horas. Se eu marco 8, é 8. No Brasil, infelizmente, né, essa lei não se aplica. E desde criança a gente vai aprendendo a ser assim. Então tá incrustado, acho que não sai mais. Já era, tá? Não tem mais volta. Outra coisa que os gringos acham muito aí, tá? Que eu sempre vejo, assim, eu assisto muito sobre isso, leio muito sobre isso. Então, assim, eu tenho contato com algumas pessoas, né, também de fora, etc. E eles falam isso. Por exemplo, lá tinha uma recepcionista paraguaia que falava assim, o brasileiro, ele sempre dá um jeito pra tudo. Tipo, ela achava estranho, sabe? A forma que a gente tem pra tentar se desvencilhar das coisas. Tipo, eu acho que por a gente ser um país que tem muita escassez de muita coisa, sabe? Salário, comida, que nem sempre a gente pode comprar tudo do melhor, etc. A gente acaba dando um jeitinho pra tudo. Começa na comida, a gente pega um ovo, faz um omelete, né? A gente pega uma coisa, faz outra. E aí a gente consegue ir e se contorcendo isso nos problemas, em tudo. Então é o famoso jeitinho brasileiro. Tem gente que usa pro mal, tem gente que usa pro bem. Eu acho legal, interessante quando a pessoa pega esse jeitinho brasileiro e transforma ele em otimismo, sabe? Vai dar certo, vamos fazer desse jeito e tal, e etc. Eu acho que é bem legal. Mentira! Terceira coisa que os gringos, assim, eles acham meio estranho também da gente é que a gente come muito certinho, sabe? Por exemplo, a gente tem ali arroz, feijão no almoço e na janta. Então a gente é regrado ali. Nós somos um dos únicos países, eu acho que nós somos o único país que come o arroz e feijão no almoço e na janta, né? Tem gente que não, que é mais fitness, etc. Mas 90% da população brasileira vive em torno do arroz e feijão. A gente tem guarnições preparadas, sabe? O pão com café e o leite de manhã. Aí chega no almoço, arroz e o feijão. Aí de tarde, sei lá, come uma fruta ou um café com pão de novo. E à noite vai de novo para arroz e feijão. Então a gente tem esse padrão, a gente segue um padrão, né? Que geralmente lá fora, vocês podem ver em filmes, minisséries, novela, tudo que a gente vê de lá, principalmente dos Estados Unidos, que a gente segue muito como padrão, a gente vê que não é muito assim. Eles comem muito delivery, fast food, né? Lembrando, isso é a maioria da população, porque nem todo mundo aqui no Brasil vive em torno de arroz e feijão, mas 90% o Brasil é conhecido como o país do arroz e do feijão, né? É mesmo, né? Próximo. O que eles acham lá fora? Todo mundo sabe, essa é a quarta, né? Todo mundo sabe sambar, principalmente as mulheres. Assim, é meio que obrigação. Sempre que eu vejo vídeo de brasileiras que foram morar lá fora do Brasil, eu sempre vejo elas falando: ai, alguém virava pra mim, às vezes eu tinha até vergonha de falar que eu era brasileira porque eu não sei sambar, e eles sempre viravam pra mim e falavam: ah, samba aí, sabe? Porque na cabeça deles
mulher brasileira sabe sambar e o homem brasileiro, ele sabe jogar futebol. Tá meio que lado a lado, sabe? A mulher samba, o homem joga futebol. E a gente sabe que não é bem assim, não é mesmo? A grande maioria aí da mulherada não sabe sambar e a grande maioria dos homens não sabe jogar futebol. E tudo bem. Só que lá fora, a visão de lá de fora é essa. É de quando a gente, né? Se você for no Google e colocar lá Brasil com Z, vai aparecer muito a bandeira do Brasil, natureza, favelas, futebol e carnaval. Vai aparecer muito isso. Então é mais ou menos a ideia que eles têm, ou que é vendido pra eles, né? É mesmo? A próxima já entra aí no samba também, o quinto. Seria em torno do carnaval. Eles acham que a gente vive em torno do carnaval, sabe? Eles acham que o Brasil é o país do samba, que é relacionado ao carnaval, do futebol e das mulheres com corpos esculturais. Então, o carnaval tá muito incrustado na cabeça dos gringos, sabe? Eles olham pro Brasil e já pensam nisso. Carnaval, carnaval. Porque é muito vendido. Lembrando, é uma coisa que é muito vendida lá fora. O Brasil é vendido como o país do futebol, do carnaval e das praias com as mulheres maravilhosas, né? Então é a mesma coisa que você olhar para os Estados Unidos e você pensar no basquete, né? Nem todos os americanos gostam de basquete, mas é uma coisa que é vendida pra gente aqui. Então a gente imagina que todos os americanos gostem de basquete. Seria a mesma coisa de falar aqui no Brasil que todo mundo gosta de futebol. E não, eu tenho certeza que vocês aí devem conhecer alguém que não gosta de futebol. Vocês mesmos não devem gostar de futebol. Eu não gosto de carnaval. Tem muita gente que eu conheço também que não gosta de carnaval. E não deixamos de ser brasileiros por isso, né? O próximo é que os brasileiros, os gringos acham muito que nós somos viciados em redes sociais. E realmente, gente, nós somos viciados. Isso eu acho uma coisa ruim. Gente, aconteceu uma tragédia. Pedi o enquadramento do vídeo, pedi a noção do vídeo, pedi tudo do vídeo, porque a câmera descarregou. Mas eu lembro que eu parei em redes sociais. Eu tava falando que os brasileiros são viciados em redes sociais na visão dos gringos. E é verdade. Vamos e convenhamos que nós somos realmente viciados. Eu acho que os brasileiros, nós temos muito tempo ocioso. Se vocês forem olhar os rankings, nós somos o país que mais gasta tempo em redes sociais, sabe? A gente perde ali. Mas, por outro lado, é bom porque a gente tá sempre ali atualizado, né? Tem um babado, a gente tá ali, né? Defendendo o que a gente gosta, tá ali perdendo um tempinho que não vai voltar mais às nossas vidas, mas a gente realmente é viciado em redes sociais. Tanto é que os famosos de lá de fora do Brasil percebem isso, porque, né? Coreia, BTS, Coreia do outro lado do mundo, Brasil aqui e, né? As fãs brasileiras já sabem, né? Então, redes sociais hoje em dia é tudo. O povo quer divulgar trabalho, redes sociais. Quer falar mal de alguém, redes sociais. E os brasileiros estão sempre ali, envolvidos em alguma treta. Aonde? Nas redes sociais. Próximo. Os gringos, eu vejo que eles têm muito, principalmente eu vejo as meninas, sabe? Eu assisto muito vídeo, tipo, coreanas que moram no Brasil, ou coreanas que falam português, ou coreanos que... ou americanos que gostam do Brasil, franceses que gostam do Brasil. Eu sempre vejo elas falando uma coisa que é real. Eu até assisto o vídeo de alguns meninos que são franceses, que eles estavam morando aqui no Brasil, foram pra fora, vocês devem conhecer. E eles estavam falando sobre preços de salão em um vídeo, e eu falei, realmente deve ser uma das causas, porque os gringos, eles acham que nós somos muito vaidosas, né? A gente gosta de maquiagem, unha. Lembrando, pelo amor do sangue do Cordeiro, do Pai, antes que eu pregue chiclete na cruz e depois falem que eu estou generalizando. Eu não estou generalizando, mas a maioria das mulheres brasileiras gostam de ir no salão, arrumar cabelo, arrumar unha, fazer uma boa maquiagem, gosta. E pra nós brasileiros o preço é mais acessível do que lá fora. Tô dizendo que salão brasileiro é barato, mas você consegue fazer uma escova por 30, 50 reais. E lá fora não, lá fora os preços dos salões são muito caros. E aí as mulheres acabam não tendo toda essa vaidade. Tem muitos países que faz muito frio, então assim, eles enxergam as brasileiras por morar em um país tropical muito vaidosas porque sempre tá se depilando, é óbvio, a gente tá aqui carregada, não vai depilar o negócio, vai, né? Hoje em dia, graças a Deus, não dá pra cagar regra. Tem gente que tá saindo aí com estufo. Eu não gosto. Acho anti-higiênico. Minha opinião, né? Mas cada um carrega os pelos que merece. Mas lá fora eles têm essa ideia, assim, das brasileiras, que as brasileiras, elas são... As brasileiras, elas são muito
vaidosas, gostam de salão, manicure, depilação, graças a Deus, somos sim. Tem essa cultura também que eles veem muito na televisão, né, voltando pro carnaval, as mulheres sempre lá produzidas, maquiadas, né, com bumbum na nuca. É triste, porque aqui não tem como eu. Fico olhando, admirando, achando bonito, mas nunca vai ter. Mas tudo bem, né? Enfim. Eles têm essa ideia de que nós brasileiros somos vaidosas, e somos mesmo. Somos belas, vaidosas, bonitas, glamurosas. Não temos dinheiro pra tudo que a gente faz, parcela no cartão e finge que o marido paga no mês que vem. Se não pagar, a gente faz promissória, boleto, né? E fica vaidosa, lindas e belas. A última, gente, é uma polêmica. Eu concordo e eu acho que a maioria de vocês também vai concordar comigo. Muitos gringos veem os brasileiros com complexo de vira-lata. O que seria o complexo de vira-lata? Eu acho que isso nem deveria ser uma visão dos gringos, isso deveria ser uma visão interna nossa mesmo. Nós temos complexo de vira-lata. Nós consumimos muita coisa de fora. Ai, porque as coisas de fora são melhores. Será? Né, gente? Será? Porque, por exemplo, a gente consome muito produto de fora e que às vezes poderia estar aqui no Brasil, mas a gente não dá muito valor. Aí às vezes o pessoal fala imposto. Tá, mas e as outras coisas? Tá que a música brasileira, assim, na minha opinião, eu consumo mais música de fora do que música de dentro, né? É meio controverso isso, mas eu acho que a gente deveria dar um pouquinho mais de valor pra nossa cultura, porque a gente tem esse pouquinho de síndrome de vira-lata, sabe? Ai, coitado do Brasil, sabe? E não, cara, a gente tem um país lindo, maravilhoso, tem coisa que só tem aqui, tem minério que só tem aqui, que os caras vêm de fora pra buscar aqui. Rouba, muitos rouba, que a gente tá ligado, a gente tá de olho. Mas é nosso, sabe? É nosso, é da nossa terra, nasceu aqui. A gente tá num país que não tem furacão, não tem vulcão, não tem tsunami, não tem terremoto, sabe? E mesmo assim a gente às vezes dá mais valor pras coisas de fora do que daqui de dentro. Então, o nosso país é lindo, o que estraga ele é corrupção e é tudo do ser humano. O país não tem culpa. Eu acho muito errado quando eu vejo um brasileiro, momento de desabafo, né? Eu acho muito errado quando eu vejo um brasileiro falando, ai, o Brasil é uma bosta. O que o país te fez, velho? Sabe, tu nasceu num país maravilhoso que tem tudo. A gente tem que planta nessa terra nasce, sabe? Tem fruta, tem legumes, tem tudo. Eu vejo a galerinha lá que mora lá na Coreia falando que paga 15, 20 reais numa penca de banana. Aqui tu vai na feira com 5 reais, tu traz banana pra comer a semana inteira. E mesmo assim o povo reclama de tudo. Tudo aqui no Brasil é ruim. Mas eu sempre vejo o povo reclamando da terra, como se o Brasil tivesse culpa. Vou embora desse país podre. Por quê? Por que o Brasil é podre? Por que o Brasil é ruim? O Brasil não fez nada contra nós, era uma terra maravilhosa aqui, os índios aqui, ó, tudo peladão, dançando aqui, uga-uga. Aí o povo chega, destrói tudo, entendeu? E depois põe a culpa no país. Eu acho que a gente deveria parar pra pensar mais sobre isso. O Brasil é nosso, é nossa terra, foi Deus que deu ela pra gente, então vamos cuidar. Tanta gente não tem metade do que a gente tem. Lá no Japão os caras não tem terreno pra plantar, velho. Você vai em outros países, não tem terreno pra pôr boi, pra pastar, pra ter carne. Tu vê os coreanos falando lá que a carne é mó cara, que eles não têm condições de comer carne direto. Por quê? Porque é caro, porque não tem pasto, não dá pra criar boi lá. Tudo caro aqui não, aqui a gente tem, mesmo assim o povo reclama, nunca tá bom. Eu acho que a gente deveria parar um pouquinho de pôr a culpa no Brasil e começar a olhar pra nós mesmos, sabe? Olhando pro lado, sei lá, corrupção. Aproveitar que tá nesse momento de desabafo, cara, muita gente hoje em dia eu acrescentaria até isso. Os gringos devem olhar pra gente como um país corrupto. Realmente o Brasil é conhecido pela corrupção, mas isso começa por nós, os pequenos. Todo político é povo. Político é povo, político não brotou debaixo da terra. Ele faz aquilo lá porque ele teve mais poder do que eu e do que você. Você já parou pra pensar que talvez se fosse eu ou você lá, talvez a gente fizesse a mesma coisa? Porque aqui, nos menores, a gente já dá um jeitinho brasileiro. A gente já corta uma fila, a gente já quer tirar proveito de alguma coisa. Então por que lá com milhões na mão não iria fazer? Então vamos parar e pensar do pequeno. Antes daquela pessoa ser presidente, antes daquela pessoa ser um vereador, antes daquela pessoa ser um prefeito, ela é brasileira ainda, ela é povo ainda. Entendeu? Então é uma coisa que tá incrustada na gente. Vamos parar de pôr a culpa no país. O país é maravilhoso, o país é lindo. As pessoas aqui, cara, todo mundo... Eu vou fazer um vídeo sobre os gringos falando do Brasil. Todo mundo fala isso. O Brasil é um país de terceiro mundo, rachado na corrupção. E mesmo assim a galerinha trabalha, final de semana tenta descansar e sorriso na cara, sorriso no rosto. Por mais
mais uns pesares, a gente é educado, tem que tratar todo mundo bem, sempre tenta, não, vamos lá, vamos pra frente e tal. O povo exalta isso na gente e nem nós mesmos enxergamos isso. Então eu acho que é uma coisa que a gente deveria enxergar em nós, entendeu? Termina esse vídeo com esse desabafo. Deixem aqui embaixo o que vocês acham, se vocês concordam com alguma dessas coisas, se vocês não concordam. Dicas pro próximo vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho aí que é de graça. Pô, por favor, tá bom? Compartilha esse vídeo. Beijo, até o próximo.